Fala galera, nesse vídeo eu vou falar a história completa de outro personagem, só que de outro universo, do universo do Scooby-Doo. O nome dele é o Dr. Jonathan Jacobo. Ele também é conhecido como o fantasma do Pterodáctilo original, a criatura da pré-história, lá do final do Cretáceo, do universo dos dinossauros. Ele se vestia de dinossauro e ameaçava as pessoas. Ele roubava bancos, era famoso por roubar bancos e várias empresas farmacêuticas e de bilhões de dólares em risco, né? Aí ele usava suas experiências para criar monstros reais. Ele já quase chegou perto. Ao longo da sua carreira de criminoso, ele era famoso por criar monstros e roubar experimentos de muitos milhões de dólares. E com isso, ele adquiriu o nome de O Fantasma do Pterodátilo Original. Depois de uma longa vida de crimes, a Mistério S.A., Scooby-Doo, Salsicha, Fred, Daphne e Velma acabam desmascarando o grande vilão há muitos anos atrás, quase 6 anos atrás na história. E com isso o caso foi reaberto e depois eles deram de conta que ele estava morto, porque durante a fuga de prisão dele, que ele planejava simplesmente fugir da prisão, ele acaba dando errado na fuga e o corpo dele se perdeu no mar. Nunca foi encontrado o corpo dele, do pilantra da história, o Dr. Jonathan Jacobo. Aí depois de muito tempo ele adotou o disfarce de uma jornalista para se disfarçar e botar a imprensa contra o Scooby-Doo. Ele adquiriu o nome de passaporte falso, tudo, nome falso, identidade falsa, uma falsidade ideológica, né? Foi o crime. Ele adquiriu o nome de Heather Jasper Hall, a secretária e jornalista do clube lá, das entrevistas da Mistério S.A. Ela que cobria os fatos, e no caso se passa por uma máscara, tudo era a partir de uma máscara. E quando chegou a hora mais certa exatamente, ele roubou o disfarce que ele já tinha um disfarce do pterodátilo original. Ele usou isso numa máquina que ele construiu a partir de magia e ciência e transformou num ingrediente secreto para criar monstros reais. E os disfarces que ele roubou foram a prova disso. Tanto que ele roubou o fantasma do Cavaleiro Negro, o disfarce do fantasma do Cavaleiro Negro, do fantasma de 10.000 volts. Primeiro ele roubou os dois primeiros disfarces do plano da vingança dele, né? Na fase dele de vingança contra a Mistério S.A., né? E humilhar eles. E aí ele usa o disfarce como vilão mascarado. Ele assume o disfarce dele original, que é o novo disfarce dele, seria o vilão mascarado. Aí com isso, ele roubou o disfarce do Capitão Cutler, do Zumbi Mineiro de 49, a Bruxa e outros monstros, o Monstro de Piche, os Homens de Esqueleto e outros que vimos no filme do Scooby-Doo. A máquina que ele construiu serve de apoio com um painel de controle junto, que funciona para criar os monstros com os botões que apertam dele, vindos do painel de controle. E com isso ele adquiriu todos os disfarces que já tinha em mente, roubados do museu, com aquele pterodátilo solto, né? O monstro que ele criou realmente com disfarce com a magia e ciência do ingrediente secreto dele, né? E com isso o próximo passo dele era sujar a carreira e a manchete sair no jornal da Mistério S.A., que eles são inúteis, que eles querem destruir a Vila Legal, né? Que eles são o que há de pior na máscara que eles tiram dos malucos, né? Que são presos vestidos de palhaços, né? E etc. De outros monstros. E com isso ele finalizou o plano dele naquele momento, exatamente. Ou pensava que tinha feito, né? Pensa só comigo aqui. O cara forjou a morte e não tinha nenhuma prova, nenhuma evidência, nenhum registro de DNA no lugar que ele não foi encontrado exatamente, né? Porque não acharam nada no mar, né? A correnteza deve ter levado o corpo, provavelmente, que deu em tese na perícia, né? No caso da polícia, né? E com isso, ele só tinha uma evidência e uma prova naquele mesmo lugar. Ele acha no jornal ser uma matéria dele na frente do Museu de Vila Legal, sendo que ele morreu há 10 anos atrás e a construção só ia começar depois de um ano depois, que ele era para ele ter morrido naquele ano. Essa é a única prova que a foto mostra Jacobo em frente ao museu, mas o Dr. Jacobo, o Dr. Jonathan Jacobo, foi quase morto há um ano antes da construção começar, do museu ser realizada. E com isso a Mistério S.A. desmascarou ele. Depois de ter destruído todos os monstros com aquele painel de controle junto, né? E a máquina pifou, né? E os monstros foram transformados no que eram antes, nos disfarces do museu, né? Aí depois ele é preso e a Mistério S.A. confessou todos os crimes que ele cometeu, como falsidade ideológica,
furto, né, roubo, né, e depois a outra coisa era incriminar, né, em sujar o nome de outra pessoa, do Jeremiah Wickles, colega de prisão dele que saiu há 2 meses na história. O Jeremiah Wickles era um cara que odiava ele na história, porque no refeitório da prisão ele roubava as batatinhas dele, era mal com ele se odiava, enfim, ele tinha uma relação muito de ódio, né, e vingança. E com isso, ele foi preso por incriminar o pobre do velho Wickles, colocando o livro e o Cavaleiro Negro na mansão dele. E com isso a história termina com ele sendo preso e falando assim: somente coisas ruins contra a Mistério S.A. E com isso terminou o filme Scooby-Doo 2, Monstros à Solta, de 2004, dirigido pelo James Gunn, o diretor da história, ao lado de Fred Prinze Jr., Matt Lillard, Sarah Michelle Gellar e Linda Cardellini e Seth Green também no elenco, junto com o ator Tim Blake Nelson e a atriz Alicia Silverstone. E é isso. Fico por aqui. Até o próximo vídeo e a gente se vê em breve.